Bem-vindo a mais uma reflexão, mas antes de começar, roda a vinheta. Eu ouvi uma história que falou muito forte comigo, me fez refletir. Conta que na época do Faroeste, devido a um delito cometido, um homem foi condenado à morte por forca. Ele seria enforcado já no outro dia. Só que as pessoas da região mandaram cartas para o governador pedindo para que soltasse ele, para que ele fosse perdoado. Aquele governador não entendeu muito bem, mas achou intrigante. Tantas pessoas mandando carta para que ele fosse solto. Ele falou: olha, quer saber? Eu vou soltar. Mas antes de perdoar o seu crime, antes de perdoar aquele delito que ele cometeu, eu quero conhecê-lo. Mas eu não vou como governador. Eu vou me vestir de pastor e vou colocar a carta de soltura dele, de perdão, no meio da Bíblia. E quando eu estiver conversando com ele, lá eu entrego. E aí ele foi, se vestiu de pastor, pegou a sua Bíblia, colocou a carta de perdão no meio dela e seguiu até o encontro daquele homem. Quando estava no começo do corredor e avistou ele lá de longe, ele começou a pensar, imaginar como que eu vou iniciar a conversa, mas antes que ele dissesse qualquer palavra, aquele homem começou a xingá-lo, começou a brigar com ele, começou a dizer: vai embora, eu não quero ouvir você, você não tem nada para falar comigo, você não tem nada que eu precise. E ele dizia, o governador dizia, se passando ali com as vestes de um pastor: eu tenho algo para te dar, eu tenho um presente, você precisa disso. E ele disse: eu não quero nada que você possa me oferecer. E ele arremessava as coisas que estavam à sua volta, e aquele governador sentiu medo e foi embora. Um carcereiro que estava ali próximo olhou para aquele homem e falou: cara, você acabou de perder a oportunidade de viver. Aquele homem não é um pastor, aquele homem era o governador, e ele tinha em suas mãos a sua carta de soltura, a sua carta de perdão. Aquele homem ficou refletindo nisso a noite inteira, e no outro dia tudo já estava preparado. A forca, as pessoas já estavam aguardando somente o momento na qual ele seria enforcado. Antes, um homem olhou para ele e disse: você quer dizer alguma palavra antes da sua morte? E ele disse: sim, eu quero dizer algumas palavras. E ele olha nos olhos de cada pessoa à sua volta e ele diz: preste muita atenção nisso. Eu não vou morrer hoje pelo pecado, pelo erro, pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer hoje pelo perdão que eu recusei. Uma oportunidade que ele teve, que ele deixou passar, que custou a sua vida. Quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia? Quantas oportunidades o Senhor nos concede e nós deixamos passar por medo, por pressa? Eu quero ler um texto com vocês, bem breve, pois todos já conhecem. Eu vou falar da crucificação, onde Cristo foi crucificado em meio a dois ladrões. Em Lucas capítulo 23, no versículo 39, vai dizer que um dos malfeitores estava pendurado ao seu lado, blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você não é o Messias? Você não é o Filho de Deus? Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e nos salva também. E no mesmo instante, o outro malfeitor, porém arrependido, dizia o seguinte: preste atenção, nós estamos aqui porque merecemos. Nós cometemos crimes, nós merecemos estar aqui. Porém, Ele, nenhum mal fez. Naquele momento, os dois malfeitores, eles estavam na mesma condição de Jesus naquela cruz, enfrentando a mesma morte. Porém, um ainda zombava, porém o outro reconheceu a oportunidade que Cristo naquele último momento estava dando para ele, a oportunidade de se arrepender. Naqueles últimos minutos ele vai abrir o coração dele e vai dizer: olha, eu mereço estar aqui, mas ele nada fez, eu reconheço ele como Filho de Deus. Ele vai falar para Jesus: Jesus,
lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, naquele mesmo momento, olhando para o coração, porque Deus, Ele não nos olha para a aparência, Ele vê realmente o que está por dentro. Qual que é a intenção do nosso coração? A intenção do nosso coração corresponde com a nossa ação, com a nossa atitude? Nesse caso, correspondeu. E Jesus vai olhar para ele e vai falar: olha, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Não perca a oportunidade que Deus coloca diante de você. Não perca a oportunidade. E Ele tem sempre uma preparada para você. Deus te abençoe. Um abraço bem apertado.